22. A memória das cidades. Você já percebeu que as ruas, as praças, os hospitais e as escolas, por exemplo, têm um nome? Esses nomes geralmente são homenagens a pessoas ou a lugares. Observe essa imagem da placa da avenida em Taubaté, São Paulo, que se chama Monteiro Lobato. Então aqui nós temos uma avenida em Taubaté, que o nome dela é Avenida Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, pessoal, ele foi um escritor brasileiro que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aqui pergunta, você já leu alguma ou ouviu essa história? Se você já leu ou ouviu essa história, conhece algum personagem dela? É bem conhecida, né? Tem o Visconde de Sabugosa, tem a Emília, tem o Leitão, a Cuca. Então, é uma história bem conhecida. Aqui, ó. Pesquisa. Escolha um espaço público da sua cidade. Pode ser uma rua, uma praça, uma avenida ou um prédio público. Por exemplo, escola, biblioteca, hospital. Pesquise o que motivou a escolha do nome desse local e escreva no caderno que você descobriu. Então, pessoal, isso aqui vocês podem fazer no caderno, tá? Tem a biblioteca, Origenes Lessa. Nós temos o hospital, que tem o nome também. Tem ruas, pode ser qualquer espaço público que vocês quiserem, tá? Vamos lá, página 23. Cidadania todo dia. Todas as pessoas têm o direito à moradia. Esse direito é tão importante que está escrito em um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Atualmente, principalmente nas grandes cidades, existem pessoas que não têm moradia, por isso, vivem em lugares inadequados ou nas ruas. Então, aqui é uma fotografia de um morador de rua na cidade do Rio de Janeiro. E, infelizmente, pessoal, essa é uma realidade que nós encontramos. Aqui em Lençóis não existe tantos mendigos quanto em cidades grandes, mas existem, infelizmente, aquelas pessoas que não têm onde morar, que dormem na rua, tá? Então, é uma realidade triste, mas infelizmente isso acontece. É lógico que muitos podem estar na rua por conta própria, por conta de vício, sabe? Pela família não aceitar certas atitudes. Então, essas pessoas acabam se revoltando e indo morar na rua, tá? Mas a maioria, mas muitos que estão na rua não têm escolha, não tem pra onde ir mesmo. Por isso que acabam morando na rua, tá? Saiba mais. Você sabe o que é uma unidade de conservação ambiental? Nesses espaços, que podem ser públicos ou privados, os animais, as plantas, os solos e as águas são protegidos contra possíveis ameaças. Preservar a natureza é um dever de todos. Então, aqui nós temos o Parque Nacional do Monte Roraima, em Uiramutã, em Roraima. Nesses parques, pessoal, ó o Miguel querendo aparecer. Miguel, dá licença. Vai pra lá. Nesses parques, pessoal, existe uma certa conservação com os animais e tudo, para que a ação do homem não faça com que esses animais entrem em extinção, até mesmo essas plantas. Por isso, são criados esses parques, onde há conservação e muitas vezes podem ser visitados. Agora aqui na última página, página 24, leia o texto. Era uma vez uma cidade pequenina, com poucas ruas, algumas casas e uma praça. No meio da praça tinha um coreto e um chafariz. Em volta da praça, a prefeitura, a escola, a farmácia. Coreto ou coreto é uma pequena cobertura em praças de jardins, que no passado servia para apresentações musicais. Agora faça o que se pede. Circule o nome de lugares públicos citados no texto. Então, pessoal, lugares públicos nós já aprendemos que são aqueles lugares que nós podemos transitar, que é aberto à população. Então, aqui nós temos as ruas, as praças, a prefeitura e a escola. A farmácia não é um lugar público, porque ela é um estabelecimento. E às vezes podem ter normas para o tipo de público que frequenta esse local, entendeu? Então, a farmácia ela não entra. Escreva o nome de um lugar privado que aparece no texto. Então, nós temos a farmácia e as casas, porque
ninguém chega na sua casa entrando, entendeu? Tem que ter sua permissão, essas coisas. Se alguém entrar na sua casa sem permissão, isso daí se chama roubo, entendeu? Então, é invasão de propriedade. Então, nós não podemos invadir lugares privados sem a permissão do proprietário, tá? Então, na letra B fica casas e farmácias. 2. A respeito da vida nas cidades em outros tempos, pinte os quadradinhos das informações corretas. A necessidade da água fez com que as primeiras aldeias e as cidades surgissem próximas a rios ou lagos, certo? Porque a população usava a água para beber, para fazer irrigação da plantação. Então, eles precisavam estar próximos a rios ou lagos. Então, essa aqui é correta. No passado, o comércio era feito com base na troca de produtos. Sim, antigamente não havia dinheiro. Então, eles faziam a troca. Por exemplo, eu queria 1 quilo de feijão, então eu via com que você poderia trocar para mim, entendeu? Trocava 1 quilo de feijão, por exemplo, por 2 quilos de farinha. E assim as pessoas compravam. Nas cidades, sempre houve distribuição de água por meio de encanamentos? Não, essa aqui é errada. Por quê? Antigamente não existia cano. Então, geralmente as casas não tinham encanamento e tinha poço, não tinha o encanamento assim que viesse para trazer água para a população. Então, não houve distribuição por meio de encanamentos nas cidades. Não era assim antigamente, era de outra forma. As cidades mudam com o passar do tempo? Sim, as cidades elas mudam. Vocês podem observar numa fotografia de Lençóis antigamente e ver como é hoje. É totalmente diferente. De olho no futuro. Na página do material de apoio, faça um desenho imaginando como será a cidade em que você vive daqui 100 anos. Então, pessoal, lá no material de apoio, nós vamos encontrar essa folha aqui, ó. A cidade do futuro. Vocês podem recortar, desenhar como vocês imaginam que vai ser a cidade no futuro e colar no caderno, tá?